TVC, a TV do Correio da Manhã. Gente, Rosina de Azê de volta ao estúdio. Não estou na rua, nem passeando, estou de volta a Petrópolis. E neste programa, no programa deste domingo, eu vou comentar com você sobre independência. Não vou falar da independência do Brasil, que já passou, foi dia 7, mas é um tema muito interessante para que nós façamos uma reflexão. Mas antes, eu quero lembrar você que a TV Correio da Manhã tem transmissão em Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Ah, mas se você não tem a assinatura, você faz o seguinte, entra na internet, procura o site da TV Correio da Manhã ou entra no YouTube, TV Correio da Manhã, Facebook, Instagram, TV Correio da Manhã e pode assistir toda a programação ao vivo, acompanhar toda a programação ao vivo. E se você quer dar alguma sugestão, fazer alguma crítica ou algum comentário para o meu programa Rosina de Azê, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp que aparece aí na sua telinha. DDD 24 992 95 0031. E eu agradeço sempre a colaboração de vocês. Então vamos ao tema que eu escolhi para o dia de hoje. Vou até mudar de câmera para ficar olhando bem no olho de vocês. Vocês sabem definir independência? Ou melhor, se eu fizer a pergunta diferente, você se acha independente? Já disse que eu não vou falar da independência do Brasil, que nós comemoramos no último dia 7. Eu vou falar da independência pessoal. É muito difícil, mas vamos pensar e refletir a respeito disso. Primeiro, vamos à definição de independência. Independência, vai aparecer o slidezinho aí para você, é quando você tem uma certa autonomia de decisão. Você não depende de outra pessoa para fazer as suas coisas, tomar suas decisões, se sustentar, né, ter seus bens administrados. Você é independente quando você tem autonomia e liberdade em relação a outras pessoas ou coisas. Então, vamos entender um pouquinho melhor a respeito disso. Quais os tipos de independência que nós temos? Eu acho que eu pulei o slide, mas eu vou pegar minha colinha aqui para não deixar os meninos que ajudam aqui, para não deixar que eles fiquem perdidos. Mas vamos lá. Temos vários tipos de independência. Nós temos independência financeira, independência no trabalho, independência emocional, independência política, que é o que o Brasil tem uma independência política, independência no trabalho. Mas como entender a independência? Vamos voltar um pouquinho e pensar a respeito disso. A criança, quando nasce, ela consegue sobreviver sozinha? Não. Ela depende de um adulto, de um cuidador, da mãe, para absolutamente tudo. Do contrário, ela morre. Então, ela tem uma relação de dependência com outras pessoas. À medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, ela vai adquirindo autonomia
que depois eu dou a definição para vocês, e vai conquistando a sua independência. Quando ela chega a uma certa idade, é normal que ela seja uma pessoa independente. Aí eu trouxe para vocês a imagem de jovens trabalhando, jovens no ambiente de trabalho. Eles já têm uma certa independência e autonomia para se envolverem no ambiente de trabalho e exercer uma função, um papel social. Então vamos com calma, porque a independência não é só você estar no mercado de trabalho. A independência, ela exige que você seja capaz de se autossustentar. E aí nós vamos entrar na questão da autonomia. A autonomia tem também a definição aí, ela é a capacidade que uma pessoa tem de autodeterminação. E aí, como exemplo de autonomia, eu trouxe para vocês uma criança amarrando o próprio sapato. Ela ainda não é independente, mas ela está conquistando a autonomia, a capacidade de autodeterminação, ela consegue amarrar o próprio sapato. A criança não consegue nem vestir as roupas quando é totalmente dependente e sem autonomia. A mãe que tem que vestir a blusa, a calça, mas à medida que ela vai ganhando autonomia, ela vai criando uma relação de independência com o mundo que a cerca. Vocês estão observando? Essas coisas dependem umas das outras. Não são coisas que a gente consegue fazer de forma isolada. À medida que eu conquisto a minha autonomia, eu estou desenvolvendo a minha capacidade de ser independente. Por isso eu trouxe o exemplo da criança. E à medida que a criança vai aprendendo a fazer as coisas para ela, sozinha, até pentear o cabelo, vestir a meia, vestir a roupa, ir ao banheiro sozinha, ela está desenvolvendo a capacidade de autonomia e ganhando independência. Uma coisa acontece junto com a outra. Eu não sou independente se eu não tenho autonomia. E aí, antes de passar para o outro bloco, eu quero lembrar duas coisinhas. É natural esse desenvolvimento gradativo, quer dizer, devagar, lento, esse desenvolvimento da pessoa. A gente nasce dependente e sem autonomia. À medida que vamos amadurecendo biologicamente, intelectualmente e emocionalmente, nós vamos desenvolvendo autonomia e independência. Infelizmente, na nossa sociedade, século 21, 2023, nós ainda temos que lidar e ver adultos que não têm autonomia nem independência. E aí são adultos que não conseguem ter uma boa relação em mercado de trabalho, não conseguem se autossustentar, gerir a própria vida com independência e autonomia, não têm nem condições de sair da casa dos pais, vivem pedindo dinheiro a pai, pedindo dinheiro à mãe ou pegando dinheiro emprestado, não conseguem lidar com as próprias finanças. Isso é uma dificuldade de quem não aprendeu a ter autonomia. Não é desculpa do ganhar pouco ou ganhar muito. Vamos em partes. E tem, inclusive, a dependência emocional. Não conseguem tomar uma decisão por si, se autodeterminar. Precisam ficar pedindo opinião de 10, 20, 30, 40 pessoas. São extremamente inseguros.
se sentem culpados de tudo. São pessoas que não são independentes. E aí estão sempre subjugados, subservientes aos outros. E às vezes até de ajuda do Estado. Mas eu vou chamar o intervalo e depois eu continuo, porque aí nós vamos falar de liberdade e responsabilidade. Fica comigo. Até o segundo bloco. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador. Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Rosina de Azê, de volta, comentando sobre independência. No primeiro bloco, eu expliquei o que é necessário para você ter independência. Você precisa ter autonomia. E agora, nesse segundo bloco, eu vou acrescentar mais 2 palavrinhas que são fundamentais para que você tenha independência e autonomia. É a liberdade e a responsabilidade. Vamos começar por liberdade. Liberdade é quando você pode fazer as suas escolhas sem nenhuma pressão externa ou interna. Vou dar um exemplo de liberdade. Espera um pouquinho, vamos pensar devagar. A criança, mesmo que conquiste sua autonomia e sua independência, se ela ainda mora, o jovem, né, dentro da casa dos pais, ela não tem uma liberdade plena. Ela só vai adquirir essa liberdade plena quando ela for capaz do autossustento, de ter a própria casa, não importa se é própria ou alugada, se ela vai dividir com amigos enquanto faz a faculdade. Ela tem essa relação
se ela ainda depende dos pais, seja para pagar a faculdade, para pagar moradia, para dar o carro, se ela ainda depende financeiramente dos pais, ela ainda tem também uma dependência emocional desses pais que são os provedores. Aí vamos imaginar que ela se formou, foi trabalhar, conseguiu um emprego na área em que ela se formou, já ganha o próprio salário, mora sozinha, mas ela não aprendeu a administrar a própria casa. Aí a mãe que tem que ir lá, levar comida, levar a empregada para fazer a faxina da casa, cuidar da roupinha da filha ou do filho, fazer a faxina da casa. Ela é livre? Não. Ela não tem uma liberdade plena, porque ela ainda não assumiu 100% a sua independência, a sua autonomia e a sua responsabilidade pela própria existência. Então, para que ela tenha liberdade, ela não pode ter essas amarras que a fazem depender de outra pessoa ou de outra coisa. Vamos imaginar que a pessoa tenha um vício e desse vício ela não consegue se livrar de jeito algum. Ela não é livre, ela depende, aí ela tem essa relação de dependência daquela substância, pode ser tóxica, pode não ser tóxica, mas é um vício. Então, ela não é livre. E aí você vai dizer, então ninguém é livre. Aí eu vou olhar para você, bem nos seus olhos, e vou dizer, a gente pode ser livre. Nós podemos sim ter essa liberdade de escolha, sem ter essas amarras. É só não permitir que alguma coisa nos vicie. Pode ser um cafezinho. Eu consigo ficar sem o café? Consigo. Pode ser o chiclete, que eu falo muito isso para as crianças. O chiclete não pode dominar a gente. Nós é que dominamos o chiclete. Eu só vou mascar os chicletes, comer o chocolate, tomar o cafezinho, quando eu achar que devo. E se eu quiser ficar uma semana sem, um mês, um ano, eu tenho que ser capaz de ficar. Aí eu posso dizer que nada me torna dependente, viciado, que nenhuma substância me escraviza. E isso não é só em relação aos vícios, é em relação às outras pessoas. Eu tenho que ser amigo, mas não depender emocionalmente daquela outra pessoa. Eu tenho que ter uma relação de amor, confiança e respeito com os meus pais, mas depois que eu me torno adulto, eu não posso ter essa relação de dependência. Eu tenho que ser independente, autônomo e livre. Por quê? Porque eu tenho que ser capaz de responder, e aí entra a responsabilidade, responder pelas minhas ações diante de mim, dos outros, que é a responsabilidade de responder socialmente, e diante da lei, que é a responsabilidade civil. Se eu não tenho liberdade, se eu sou dependente, eu não tenho capacidade de responder pelos meus atos diante da lei. Vamos imaginar que eu já tenha 21 anos, mas eu dependa dos meus pais e eu cometa uma transgressão no trânsito. Eu respondo pelo meu ato, vamos supor, bebi e dirigi, diante da lei. Mas quem paga a fiança? Sou eu ou é meu pai? Então eu envolvi uma pessoa que não deveria mais responder pelas minhas ações. Então não sou livre, não sou independente, não tenho autonomia, porque eu ainda dependo dos outros, até mesmo para prestar contas diante da lei. Então, uma coisa não existe, quer dizer, a independência não existe
sem autonomia, liberdade e responsabilidade. E aí eu convido vocês a olharem para dentro de vocês e a imaginar e a se perguntarem: eu sou livre? Eu sou independente? Eu tenho autonomia? Responsabilidade com as minhas ações? Com as minhas escolhas? Só é independente quem tem autonomia, liberdade e responsabilidade. E isso vale individualmente, vale para grupo e vale para a nação, os administradores de uma nação. Eles precisam refletir e agir com responsabilidade. Senão, eles tornam toda aquela sociedade dependente. Eles destroem a independência daquela sociedade. Vou dar um exemplo de países aqui pertinho de nós. Tem países que o governante não foi responsável e aí destruiu a economia daquele país. O que aconteceu? O povo que não conseguiu mudar de país e para outro vive lá escravizado, dependendo de migalhas, porque a economia está destruída. Então, falta comida, falta liberdade, falta independência, falta autonomia, porque a pessoa vive praticamente pedindo esmola. Isso não é liberdade, isso não é autonomia, porque o gestor não soube administrar aquela economia. Então, isso é responsabilidade social e política. Mas eu vou deixar o assunto por aqui para não falar demais, porque vivemos em tempos que a nossa liberdade de expressão foi cerceada. Mas vamos lá. Eu agora vou trazer um outro assunto que foi tema do programa da semana passada, que é a questão da SAF. Só para lembrar, a SAF é a Síndrome Alcoólica Fetal. E o que é isso? Gente, vamos lá, vamos entender. Isso é quando, durante a gravidez, durante a gestação, a mãe grávida consome álcool. Pode ser um copinho de cerveja? Pode. Pode ser um copinho de cerveja. E fazer mal ao feto, e o feto nascer com sequelas, doenças provocadas pelo álcool. Mas por que isso acontece? Vou lembrar o que o Dr. José Mauro falou para nós aqui. Isso acontece porque quando a mãe ingere álcool, todo o álcool que entrou no organismo da mãe passa diretamente para o bebê e vai na veia, para o sangue do bebê, diretamente, pelo cordão umbilical. E aí, o bebê é uma criança em formação. É um feto, como a gente chama. Ele está se formando. E receber uma dose de álcool, qualquer dose que seja, pode prejudicar esse desenvolvimento. Pode ser um prejuízo neurológico, pode ser um prejuízo físico. É um prejuízo. Então, a síndrome alcoólica fetal só ocorre quando a mãe bebe bebida alcoólica durante a gestação. Para a mãe não vai fazer mal nenhum, porque a bebida que a mãe ingeriu vai para o sistema digestivo. Para o bebê vai direto para a corrente sanguínea. E aí o estrago pode ser feito. Gente, esse assunto é seríssimo. E no dia 15, sexta-feira, haverá na Câmara Municipal de Petrópolis um debate com a presença do Dr. José Mauro,
que foi o médico que eu entrevistei na semana passada, no programa da semana passada. E aí ele estará presente, vai conversar, e Petrópolis tem uma lei de prevenção a essa síndrome alcoólica. Só que nós precisamos fazer essa lei funcionar. E para isso, nós vamos fazer alguma modificação e devemos estar presentes para prestigiar e para poder que na nossa cidade tenha uma ação preventiva contra a sequela da síndrome alcoólica fetal. Rosina de AZ está terminando. Conto com a audiência de vocês, agradeço a audiência de vocês e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.